Você sabe o que são saponinas? Ninguém sabe o que é saponina? Saponina tem um nome familiar, ele lembra sabão. Eu vou mostrar para vocês o porquê que lembra esse nome. Saponina é a classificação que a gente dá para algumas substâncias de origem vegetal. E aqui, verde rosa, eu tenho um potinho com extrato de uma planta. E aqui eu tenho um outro pote, uma mistura de água com esse extrato aqui. Se eu chacoalho esse pote, ainda bem que o experimento deu certo, se eu chacoalho esse pote, vocês podem ver que forma espuma, tal qual o sabão. Daí vem o nome. Então vocês conseguem ver duas coisas saponinas. Elas produzem espuma e que os físicos também usam pote de picles, diferente dos químicos, que tem uma fotografia bonita. Para que serve saponina? Então é para tomar banho, para usar de detergente para lavar louça, sabão para lavar roupa, e na verdade não, elas são muito mais interessantes que isso. Inclusive tem propriedades muito boas para a nossa saúde. Algumas saponinas, inclusive, elas estimulam o nosso sistema imunológico, ajudam o nosso organismo a combater ataques e doenças. E eu trabalho com uma substância dessas, uma molécula chamada QS21, que sai especificamente daquela plantinha na foto. E o QS21 é especificamente um ótimo estimulante para o nosso sistema imunológico. Por isso tem muita gente querendo usar para deixar vacina, remédio mais potente. E quando a gente descobre substâncias que têm um potencial de aplicação tão bacana, os cientistas querem entender como é que essas coisas funcionam, quais são as características delas. E fazendo alguns estudos sobre essa saponina especial, se percebeu que ela forma alguns aglomerados esquisitos. Tu mistura em água e uma molécula começa ali sozinha, ela encontra outra, junta com outra, até formar aglomerados já com uma forma e um tamanho esquisito que não se espera. E a gente não sabe como que isso está acontecendo. E se forma tão rápido, e é algo tão pequeno, na escala de algumas moléculas, que a gente não consegue ver. Eis então o meu desafio. Como é que a gente vai estudar uma coisa que a gente não consegue ver? E bom, os físicos bem sabem, quando a gente não tem como ver alguma coisa que a gente quer estudar, a gente usa os nossos computadores. O que eu faço então é basicamente reproduzir esse ambiente de algumas saponinas em água no meu computador. Eu coloco lá umas moléculas de QS21, umas moléculas de água, deixo o sistema evoluir por um tempo em uma simulação, e assim eu consigo tirar informação suficiente para entender como é que esses aglomerados tão esquisitos estão se formando, como eu não conseguiria fazer experimentalmente. Então é assim que eu trabalho, e é assim que nós físicos estudamos coisas que nós não conseguimos ver.